Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo ao Incorpora Cast, o seu canal de diálogo e informação com o mercado imobiliário. Eu sou Andréia Ramos Bueno e hoje recebo duas engenheiras responsáveis pela produção de milhares de casas da Pacaembu Construtora, a Isabela de Carvalho Gritti e a Tainara Caroline Pereira. Nós vamos falar bastante sobre a presença feminina no canteiro de obras, desafios, conquistas e muito mais histórias que elas têm para contar. Esse episódio faz parte da campanha Mulheres à Obra, que é uma iniciativa da Abrainc para enaltecer e propagar a presença feminina na construção civil. Isabela e Tainara, sejam muito bem-vindas. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui representando a Pacaembu Construtora e falar um pouco desse assunto sobre mulheres na construção civil. Bom, para começar, eu gostaria que vocês duas se apresentassem, contassem a trajetória de vocês, formação e qual a formação de vocês e o que as motivou a entrarem para esse mercado da construção civil, mercado imobiliário. Bem, sou a Isabela, tenho 29 anos, tenho 8 anos de experiência na construção civil, iniciei minha carreira na Pacaembu Construtora, sou de Ribeirão Preto. E minha maior motivação foi todo o processo que eu acompanhei desde a minha infância, reformas comuns que acontecem de manutenção em casa, essas coisas, sabe? Então, eu acompanhava ali de perto o pedreiro, o engenheiro, o mestre da obra, olhando o projeto, analisando, numa pequena reforma que meu pai proporcionou em casa. E daquele dia, eu fiquei bem assim curiosa de entender qual que era todo o processo, né? No ensino médio, fiz alguns testes vocacionais e tudo indicava engenharia civil. Então, eu sou formada como engenheira civil. E você, Tainara, qual que é a sua história, sua formação e por que você resolveu seguir esse caminho? Vamos lá, agradeço, né, o convite de estar aqui hoje representando a Pacaembu Construtora, dando essa entrevista para a Abrainc. Eu sou formada em matemática, então terminei o ensino médio, me graduei na matemática, licenciatura. Comecei a dar aula, mas me formei muito nova, tinha 21 anos e sempre gostei muito de conta. E fui buscar novos desafios. Me matriculei na engenharia civil, todo mundo falava, você tem perfil, vamos se inscrever. Mas não tinha ninguém da minha família que era da construção civil. Então, realmente foi um desafio interno. E a questão das contas, da parte de exatas, sempre gostei bastante. Então, me inscrevi na engenharia civil, me graduei e no último ano surgiu a oportunidade de estágio na Pacaembu Construtora, que já era uma cidade a 30 quilômetros da minha que eu moro, e aceitei o desafio. Fui para começar como estagiária, estou já há 8 anos no cargo de liderança hoje, e é isso, estamos na conquista aí da construção civil. Complementando um pouco o que a Tainara falou, aqui é o nosso informativo da Pacaembu. Esse foi o meu grande início na carreira. Fala pra gente lá, sobre ele. Essa obra é de Ribeirão Preto. Nós construímos cerca de 7 mil unidades habitacionais e realizamos o sonho de 7 mil moradores. É gratificante, né? Demais. Bom, e eu queria que vocês falassem para a gente quais foram os principais desafios enfrentados por vocês desde o início dessa carreira até hoje, principalmente, que eu sei que vocês têm uma experiência bastante vasta, tem história para contar para a gente sobre canteiro de obras. Vocês já sentiram que vocês precisaram provar mais competência por serem mulheres? E se sim, como foi que vocês lidaram com isso? Bom, um dos principais desafios para mim, desde o início e até hoje, como gerente de contrato, é esse processo de desenvolvimento de pessoas, né? Então, processo interpessoal, ali com o dia a dia, adquirir conhecimento, confiança, respeito e admiração com o próximo para desenvolver diariamente os resultados, e assim a gente fazer uma excelente entrega. Já, sim, me senti nesse ambiente de ter que comprovar o meu conhecimento, ter que mostrar isso na prática, mas graças a Deus
os resultados foram muito positivos. Por mais que foram desafiadores, eu consegui ali buscar caminhos para conseguir me direcionar nesse sentido. E para você, Tainara, como é que foi? A questão de provar que somos capazes, né? Não falo nem que foi no ambiente onde eu me encontrava, mas algo pessoal. Então, assim, saí de casa, vim do interior, morava em Fernandópolis, e o desafio já foi a 350 quilômetros da minha cidade. Então, sair de casa, sair da família, morar sozinha, buscar um crescimento profissional no ramo onde falamos de homens, né? Que o maior número, às vezes, são homens. E chegar lá e conquistar o seu espaço. Então, assim, para mim, foi mais provar o quanto eu era capaz de estar ali, naquele lugar e crescer profissionalmente. Não é fácil, as dificuldades são diárias, né? O dia a dia ali, você tendo que provar onde você pode chegar, o que você pode fazer. Mas foi um crescimento mesmo, assim, interpessoal. De buscar conquistas, né? Aquela timidez, a gente vem de uma família do interior, você ter que ali falar com todo mundo, começar a ter aquela comunicação melhor, tá ali, tratar os negócios, tratar as questões da obra. Então, os desafios foram grandes. E mudança de vida não é fácil, né? Quando a gente sai da nossa zona de conforto, do colo da nossa família, vai, enfim, viver a vida adulta. É muita novidade. É muita novidade, é tudo muito confuso. E até um episódio que eu vou contar aqui, eu tive a experiência de trabalhar com a Tainara. A Tainara fez parte do meu processo de formação. Então, nós trabalhamos juntas na cidade de Bauru. E quando chegamos lá, foi o início da pandemia. Então, um grande desafio. Exato, um grande desafio, não só para nós, profissionalmente, mas pessoalmente também. Então, a gente sempre buscava ali juntas, estarmos juntas, preencher esse vazio que a gente estava passando naquele momento. Foi muito bom, foi muito positivo para nós. Olha só, ainda sobre mulheres nesse segmento, os dados de 2024 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, indicam que apenas 20% dos profissionais registrados são mulheres. Vocês, como engenheiras, o que pensam a respeito disso, desse número muito baixo ainda, né? 20%. E como era quando vocês se formaram? E eu quero saber também se vocês percebem uma evolução sobre isso, tá, Tainara? Como você falou aí, 20%, né? Considerado baixo. Quando eu me formei em 2017, a porcentagem era de 9% as mulheres na construção civil. Então, podemos dizer aí que nesse tempo, já que se passou, já aumentou essa porcentagem. Então, tem aumentado bastante. Nós temos até um informativo da Pacaembu que no ano passado, foi feito justamente um estudo das mulheres na construção. Então, hoje aí temos nossos rostinhos aí, a Isabela, eu e todas as outras mulheres que estão na Pacaembu. De diferentes segmentos, de diferentes áreas na setores, sim. Então, nós falamos em construção, mas você pode verificar aí que tem pessoas do administrativo, tem pessoa do financeiro, de projetos. Tem uma página aí que fala bastante entrevistas sobre as mulheres na construção e, inclusive, uma obra... Deixa eu só... foto aqui, só mulheres no... Essa obra, por exemplo, foi uma obra marco ali para nós, porque foi uma equipe só de mulheres. Então, a auxiliar, a assistente, a engenheira. No estado novo, né? Paraná. Que foi no estado do Paraná, correto. E todo o processo de captação, aprovação, legalização, execução e entrega do empreendimento foi formado por mulheres. Então, você pode ver que o número está aumentando. As mulheres estão conquistando seu espaço aí no mundo todo e principalmente na construção civil. Você falou 9% na sua formatura. Eu achei que esse número na engenharia civil já tivesse mudado, já tivesse aumentado, mas é a percepção que vocês trazem, né, do mercado. 20%, aparentemente pouco, mas a gente viu que foi um crescimento muito, muito marcante, assim, muito bom para nós. E falando da participação das mulheres nos canteiros de obras, vocês percebem que essa participação tem aumentado? E, em caso positivo, essa alta tem se dado num ritmo que vocês consideram ideal? Sim, hoje no meu canteiro lá de obras, eu tenho um efetivo de mulheres, tenho
tanto da parte de engenharia quanto da parte administrativa. E também nós temos 2 operadoras de máquinas, mulheres, tem uma ajudante geral mulher. Então, realmente, a gente viu que isso se tornou comum, está se tornando comum, né? Então, a gente está conseguindo quebrar esse tabu, assim também na hora de se desenvolver com outros colaboradores, principalmente com os homens, a gente entende que a gente tem ganhado mais respeito, mais admiração, depois de ter demonstrado tantos outros resultados. Não só nós, como outras mulheres de outras áreas que a gente acaba se espelhando muito. A Isabela falou mulheres operadoras de máquinas e assistentes auxiliares também? Isso. E como é que... Pode dar alguns detalhes para a gente, Tainara? Posso. Que tipo de máquina? Porque às vezes se fala a mulher no canteiro de obras. A gente fala, poxa, mas canteiro obra é uma coisa pesada, exige força física. Uhum. Então, acredito que, pelo menos eu, tendo a imaginar mais... engenheira, projetista, não mulheres que estejam com a mão na massa ali, como a Isabela disse, operando máquinas ou fazendo algum outro trabalho que seja braçal mesmo, né? Como é que é isso? Que exemplo você pode dar pra gente, Essa Tainara? experiência da máquina, que a Isabela falou, na obra do Cuiabá, onde ela está atuando hoje, a moça ela opera a mini escavadeira, né, Isso. Isa? Então, lá não é um operador homem, que é o habitual que a gente encontra em todas as obras. Então, essa mulher, ela vai lá na mini escavadeira, faz a escavação para abrir o radier, que é a nossa fundação, e começar a concretagem da fundação. Tem também a mulher que nós falamos apontadora. Então, é aquela pessoa que está lá na obra junto do empreiteiro mesmo, que é uma contratada do empreiteiro. E ela faz o levantamento de medição, de efetivo, anda ali o tempo inteiro no canteiro de obra. E aí, voltando já para a mão de obra Pacaembu, construtora mesmo, as estagiárias, as auxiliares, elas fazem esse tipo de serviço também. Então, elas ficam ali no campo, não fazendo braçal, né? De pegar uma colher de pedreiro, isso não. Mas elas estão ali fazendo a produção do dia a dia, olhando o serviço nas casas, fazendo a conferência, ajudando ali a medir um prumo, um esquadro. Então, estão ativas na conferência do serviço também, que é um grau do seu crescimento, né? Para você chegar ali no topo, né, como engenheira, você vai aprender na faculdade, sim, a parte técnica, só que eu falo que a vida ensina. Então, a parte prática é você vivendo isso no dia a dia. No canteiro, principalmente. No canteiro de obras. Então, hoje a nossa equipe aí é mista, né? Tem homem como tem mulheres, mas você vê que as mulheres têm procurado bastante. Que a juventude, né? Nós somos jovens, começamos jovens também. A curiosidade de estar ali, de conhecer como é que é o dia a dia, como que é lidar com essa situação homem na construção civil. Eu tinha muito essa curiosidade, muito mesmo. Então, o motivo de eu entrar na Pacaembu para fazer o meu primeiro estágio foi para ver como que seria o meu dia a dia com um homem na obra. E esse respeito é fora do normal. Então, assim, tem um respeito mútuo, as pessoas te ajudam, te ensinam, entende que você tá ali para aprender, te abraça. E é isso, as mulheres lá da obra estão nesse sentido. Isso tudo tá muito mais em nós do que a gente esperar deles. Acredito que a gente tenha que desenvolver muito mais o nosso objetivo e aquilo que a gente quer mostrar e aonde a gente quer chegar, que é dessa maneira que a gente cria o respeito. E a partir do respeito, a gente cria admiração, a confiança e acaba quebrando, né? Vamos dizer assim... Qualquer desconfiança. Esse tabu, essa crença, né? Que a gente nasce, cresce, famílias, né? Nossos pais são mais antigos, nossos avós são mais antigos ainda, então a gente sabe algumas histórias do passado. Então, a gente acaba crescendo, escutando isso e criando uma crença que acaba que na prática não existe tanto. E você já chegou em alguma situação em que vocês eram... Cada uma de vocês é a única mulher no canteiro? Vocês já estiveram em algum canteiro assim? Eu não. Eu também não. Não. A primeira obra que eu entrei como estagiária foi uma amiga minha de faculdade também que me indicou a vaga. Então, ela também estava de estagiária, nós estudávamos junto.
E nós éramos as 2 mulheres dali, né? Então, só tinha ela no caso e eu cheguei para ajudar e formar a equipe. Só que os outros canteiros, que o próximo já foi Ribeirão Preto, foi quando eu conheci a Isabela. Lá a equipe era muitas meninas, né? Então, Nós tínhamos muitas estagiárias, auxiliar, auxiliares, assistente, nós somos de auxiliares na época lá. Então, engenheira. assim, sozinha no canteiro, não me recordo de ter vivido essa experiência, não. Também não. Já mostra que É, já aumentou Que a bastante. mulher já Dois estava anos. ativa ali. Como vocês veem as iniciativas das empresas do setor, como é que elas estão lidando com essa questão de aumentar a presença feminina? O que vocês ouvem de colegas de vocês, de faculdade, imagino que vocês ainda tenham contato, outras engenheiras em eventos, vocês percebem que tem aumentado, as empresas estão mais participativas em busca de dar essa equidade, essa equiparação no número de homens e mulheres nas construtoras? Sim, eu tenho percebido esse crescimento, assim também como eu tenho essas conversas com as minhas colegas de formação, de outras formações também, né, amigas de infância, enfim. Então, eu vejo que realmente tem tido um crescimento bem positivo. E na Pacaembu, como é que, como são essas iniciativas para aumentar o número de mulheres, para incentivar que as mulheres possam ocupar os espaços que elas têm competência, enfim, iniciaram suas carreiras, buscaram uma formação para exercer determinados cargos? Na Pacaembu, nós temos o setor, assim, obra, que são vários canteiros de obras, né? E cada canteiro tem o seu corresponsável. Então, fica aberto para ele contratar quem ele quiser. Então, a gente abre lá a demanda de contratação, se inscrever mulher ou homem. Então, assim, não tem essa restrição. Então, já começa por aí. Eu já vejo que é uma iniciativa boa. Porque senão já seria uma exigência. Ó, para esse cargo, vamos colocar só homem. Para esse cargo, vamos colocar só mulher? E não, fica ali aberto, vamos abrir, vamos ver quem se candidata, né? E nós vemos aqui também, ó, um dos nossos informativos para te passar, é a questão de quantas obras, quantas casas a gente já entregou e que você pode perceber nesse monte de moradias, nos estados que nós estamos passando hoje, a Pacaembu, um dos 4 estados de 4 estados aí, ó, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Minas Gerais. A tendência é que as iniciativas de contratação, não só de homem como mulher, tende a ser muito grande, né? Soma para a empresa, são pessoas pares ali para fazer o crescimento. E a mulher, ela tem aquele, como posso dizer, aquele equilíbrio, né? Nós trazemos esse equilíbrio para o ambiente de trabalho. Então, é muito importante ter, e a Pacaembu, ela ajuda muito nesse requisito. Isabela, como é a composição das equipes, da equipe ou das equipes lideradas por você? Você tem uma ideia do percentual de mulheres? Eu tô ali em Cuiabá, vou dizer para você que é cerca de 40% do meu efetivo, tá? Claro que ainda tenho vagas para ser preenchidas, né? Estou até em processo seletivo com essas vagas. E me surpreendeu muito também, porque a partir do momento que você disponibiliza lá as vagas de estagiários, principalmente, apareceu muitas candidatas mulheres, né? Então, eu tenho no meu campo, no meu quadro de profissionais, tenho na minha área 2 assistentes técnicas que já são formadas em engenharia civil. Na parte administrativa são todas mulheres, parte de departamento pessoal também tem uma mulher. Parte de segurança do trabalho tem uma estagiária de segurança do trabalho. E assim também como na parte de mão de obra, que eu comentei com você, com os nossos parceiros, nossos empreiteiros, também tem essas mulheres. E na sua equipe, Tainara? Eu estou formando uma equipe. Eu entreguei uma obra recente, final de dezembro, né? Aliás, você recebeu uma promoção recente, sim, né? Sim. Conta pra gente, então. Conta pra gente. Eu entreguei, finalizei a obra de Catanduva, né, o ano passado. E lá a minha equipe, ela era mista. Nós tínhamos estagiária, uma auxiliar. O financeiro eram 2 meninas também. O departamento de RH era uma menina.
Acho que foram esses cargos. E aí surgiu a oportunidade de uma promoção, né? Gerente de contrato agora, que é a Pacaembu, ela tem esse plano de carreira, que é muito bom, independente de homem ou mulher, ela tem esse plano de carreira. Você começa como estagiário no ramo da engenharia ali, tá? Então, você entra como estagiário, auxiliar técnico, assistente técnico, engenheiro e gerente de contrato, depois um gerente regional, executivo. Então, assim, ela tem uma escadinha que te motiva a buscar o crescimento, né? E aí surgiu essa oportunidade, então minha obra tá para começar em março. Eu já até lancei um informativo de contratações também. Além de algumas pessoas internas que nós vamos estar promovendo, eu vou contratar no mercado. E eu tô com o objetivo de, pelo menos, ou estagiário, auxiliar, já colocar uma mulher para me ajudar, né? Que mulher, o dedinho da mulher sempre é bom ali. Minha obra está para começar em março. Viu, né? Você viu, né? O meu já, esse ano, eu tenho um desafio grande. Entregar aí a primeira obra no estado do Mato Grosso. É um desafio imenso. Vocês trabalharam já em algumas cidades, né? Sim. Vocês veem uma diferença de perfil no tratamento? Tô perguntando isso porque a gente está falando de um mercado majoritariamente masculino, né? Vocês fazem parte dessa mudança de transformar isso, né? Que a gente está conversando aqui que essa transformação está acontecendo. Tem diferença de uma cidade para outra, de um estado para outro? O que vocês já sentiram aí ao longo da experiência de vocês? Bom, eu por estar agora em um novo estado, confesso que senti uma diferença, sim. Mas acredito que seja por conta do déficit habitacional que estava no estado de Mato Grosso, né? Nos últimos 5, 6 anos aí, que não se construíam casas de bairro planejado, como a Pacaembu Construtora constrói. Então, é tudo muito novo, não só para Cuiabá, para a cidade, mas para todo o estado. E conseguimos ali aos poucos e com o dia a dia, com a dinâmica do dia a dia, mostrar o quanto nós somos capazes de construir num ritmo acelerado, com qualidade e, claro, aí realizar o sonho de milhares de famílias. Você sentiu um pouco de diferença pelo fato de você ser mulher? Também, um pouco, mas acredito, assim como a Tainara falou no início, acredito que é muito mais o nosso pensamento do que aquilo ser um fato. A gente nunca vai saber se aquilo é uma verdade ou não. Mas é mais o que a gente sente e o que a gente pode, de maneira sábia, pegar aquilo para nós mesmos ou só, não, calma, não é assim, tem outras maneiras de resolver, tem outras soluções, tem outros caminhos. Então, eu sempre busquei isso. Na hora que eu sentia isso, que eu acreditava que seria ou não, eu fui ali com calma e com muita sabedoria, buscando outros caminhos para eu desviar isso. Não colocar uma ênfase nisso, sabe? Isso que é que a gente acaba sofrendo. A gente acaba carregando isso para nós e acaba sofrendo. E isso atrapalha o nosso desenvolvimento. Então, você escolhia mostrar o seu conhecimento. Exato. Sim, sou capaz. Cheguei até aqui porque eu sou capaz. Mérito meu, né? Todas as vezes eu fui muito bem avaliada. Todos os meus feedbacks foram muito positivos. Então, só da gente ter essa confiança, a gente não precisa ficar se perdendo muito pensando nisso, sabe? Que querendo ou não, muito pensamento demais também, a gente acaba se perdendo. E você, Tainara, qual que é a sua percepção? Quando eu engrenei nessa profissão, né, eu tinha uma curiosidade muito grande, porque nós somos habituados com o quê? A mulher passar em frente uma obra, e o que o homem faz? Aquele assovio, mexe com a gente, né? E a minha curiosidade era enorme, assim, para saber como é que vai ser quando eu virar engenheira. Será que vão me respeitar? E aí entrei na Pacaembu. E a Pacaembu, ela tem uma cultura, assim, que eu falo que é fora do normal. Foi a minha primeira experiência como construtora, então não posso comparar, mas vou falar do que eu vivi ali. O respeito é gigante, não tem como falar. Então, por mais que você vá de cidade para outra cidade, os empreiteiros são os mesmos. Então, assim, você lidar com as mesmas pessoas. E a diferença é você quebrar o gelo. O olhar tem, né? Porque é mulher, mas nunca faltou respeito, nunca tratou mal. E eu sempre me senti muito abraçada.
Chegava num lugar, assim, alguma obra, a pessoa já falava assim, não, Tainara, eu vou te ajudar. O que você tá precisando? Vamos fazer junto. E isso quebrou todos os meus pensamentos. Foi totalmente ao contrário do que eu pensava. Foi o motivo de eu me apaixonar cada vez mais pela construção civil, de querer estar ali, de querer viver aquilo, por ver que é coisa que muitas das vezes nós mesmos, mulheres, colocamos na nossa cabeça. Você vem ali, às vezes, de uma geração, de uma criação familiar. O meu caso é interior de São Paulo. Então, já são 2 motivos, né? Você é do interior, a família te prende para tudo. E por ser mulher. E o mundo não é assim. Então, nós temos que tentar, tem que encarar, tem que ver que o trabalho está para todos, a oportunidade é para todos. E a igualdade hoje, ela está muito parecida, né? Não adianta você falar, é uma profissão de homem, é uma profissão de homem, só que hoje os homens te abraçam e te ajudam. Opa, vem cá, você tá aqui no mesmo ramo que eu, na mesma profissão que eu, então vamos trabalhar junto. Encontrou um espírito colaborativo. Com Exato. certeza, com certeza. é Na Pacaembu muito- não tem explicação. Exato. Tem muito essa conexão, essa sinergia com os homens, com outros departamentos. A Pacaembu tem uma preocupação muito de um sentimento assim muito de família mesmo, de manter esse cuidado conosco. Então ele tem um cuidado, um olhar diferente para os colaboradores, independente do que seja, independente do que você esteja passando, ou até mesmo do que você esteja pensando, né? E se em algum momento você se sentir desconfortável com alguma situação, eles prestam todo, assim, todo apoio, todo cuidado, todo carinho para aquele momento que não fique marcante ou, enfim, não que eu tenha passado, mas já vi outros cenários que realmente eu vi total diferença, sabe, assim. Uhum. É muito importante isso. E quais os momentos mais marcantes, assim, de se trabalhar com a construção de moradias, especialmente no programa Minha Casa Minha Vida, que é fundamental para proporcionar um teto para tantas famílias no país? Eu tenho uma história que me marcou bastante. Então, assim que eu fui promovida para engenheira, foi quando eu conheci a Isabela em Bauru, só que a obra lá era pequena, foi 190 casas, período curto. E depois surgiu esse desafio de Catanduva, que era uma construção muito maior, 2 fases de obra. E foi quando eu virei engenheira e as dificuldades eram muito grandes. Então, assim, foi uma obra muito complicada, você formar equipe, você ter aquela sintonia com a sua equipe, aquele engajamento de todo mundo estar alinhado, entregar o resultado, trabalhar em equipe, né? Essa é a questão. E no término, né, nós fazemos uma cerimônia para entregar as chaves para os moradores. Então, tem todo uma coisa muito legal. E nós colocamos um quadro que coloca todas as chaves. Quando eu olhei para aquele quadro, assim, em menos de 1 hora já tinha sido entregue todas as chaves. Eu não me contive, a emoção veio à tona. A hora que eu olhei assim, a lágrima já estava caindo, eu estava chorando e minha equipe olhou para mim, mas Tainara, o que foi? Eu falei, gente, vocês não sabem como que está sendo gratificante. Então, assim, o sentimento de dever cumprido, você pegar uma obra ali do zero, na terraplanagem, com terra, com mato, e você entregar um bairro planejado, que é o sonho de muitas pessoas. Vão ali pegar a chave e começam a chorar e falar, ai, gente, minha casa própria. A pessoa tem, às vezes, 60 anos. Primeira casa, minha casa própria, eu tô tendo o sonho de viver aquilo. Então, assim, foi um momento que eu vivi que, pro meu crescimento profissional, foi muito marcante. E eu consegui chegar no que eu queria. A minha equipe ficou uma equipe engajada, realmente todo mundo se ajudava, não tinha competitividade independente do cargo, trabalhávamos junto. O resultado foi de todos no final. Então, isso foi algo muito marcante para mim. E para você, Isabela, que mais ou quais fatos marcaram mais essa sua trajetória nesse segmento de entregar moradias populares? Sem dúvida, é a entrega do empreendimento. Eu falo que a entrega do empreendimento é um combustível para nos manter em pé, no sentido de continuar de se desenvolver, de continuar passando por esse processo de formação pela empresa também. E não tem algo melhor que a sensação de dever cumprido. E ainda mais nesse cenário que eu estou atualmente, diante de tantos desafios que nós estamos passando lá em Cuiabá, todo momento que eu vejo que minha equipe e até eu mesma
estou ali num dia não muito bom, né, num pensamento, assim, desanimador, eu paro e penso, calma, vai chegar a entrega. E aí sim, É quando tudo vale muito vale a pena. a pena de verdade ver a emoção de cada família, de cada pessoa, é uma conquista inigualável. E a Pacaembu, ela dá muito essa liberdade de nós que somos do canteiro de obra, fazemos parte dessa entrega, deste evento. E, querendo ou não, é um dos eventos, assim, um dos maiores eventos que eu já vi, em comparação com outras construtoras, assim, de entrega de casas. Realmente é algo emocionante. É algo que mexe também conosco. O nome é esse mesmo, né? É um evento. É um evento, exato. Bom, a nossa conversa está chegando ao fim. Queria que vocês comentassem essa iniciativa da Abrainc, Mulheres à Obra, de apoiar e facilitar, enfim, esse empoderamento das mulheres no setor da construção civil. Qual que é a importância dessa iniciativa para jovens experientes, mas ainda jovens como vocês e futuras jovens na construção civil também? Bom, é uma iniciativa muito positiva. Quem dera eu também, quando iniciei, pudesse ter esse tipo de contato, principalmente né, a gente fala nas redes sociais, né? Um canal novo para todos nós. Então, é muito importante. O que eu falo, que eu penso bastante, falo e recomendo bastante até para as minhas estagiárias, é que a partir do momento que você tem um sonho, seja seu ou seja em prol da sua família, da sua base, da sua essência, da onde você veio, a partir do momento que você tem esse sonho e você sabe aonde você quer chegar, você consegue enfrentar todos os obstáculos. E que crenças são crenças, nem tudo são verdades, vai muito mais do seu modo de pensar, do seu modo de agir e de como você vai contornar aquela situação do que do outro. Então, para não desistirem, para quebrarem esse tabu, para verem que é um número muito gratificante, né, nos últimos anos, que está crescendo cada vez mais. E estamos aí para continuar esse processo, para continuar sendo espelhos de muitas outras mulheres. E quem sabe, né, a gente estar aqui novamente um dia retomando esse assunto. Com certeza. E você, Tainara, essas iniciativas que colocam a mulher em destaque, que dão voz para a mulher na construção civil, e também queria que você deixasse um recado, como a Isabela fez, para as próximas engenheiras que estão chegando aí. Essa iniciativa é excepcional, né? Temos que mostrar para o mundo aí onde a mulher pode chegar. Tirar a mulher da zona de conforto, ter sonhos, vontade. Se você quer estar lá, então busque aquilo. E hoje eu vejo que no mercado de trabalho aí tá super aquecido. E por que não tentar? E por que não ir lá e mostrar que eu sou capaz? Eu me formei com várias meninas engenheiras e hoje elas estão todas atuando, né? Então, assim, nós não desistimos e fomos até o final. Então, o que eu falo para todos? Você quer ser engenheiro civil, quer ingressar na área de construção? Corra atrás dos seus sonhos, dos seus ideais. O mercado está aquecido. Quando eu me formei há 7 anos atrás, já falava que estava aquecido e hoje está muito mais. Só não trabalha quem não quer. Na verdade, é essa, né? Então, o mercado está muito aquecido e eu falo que tem que vir, tem que tentar, tem que lutar pelos seus ideais. Eu mesmo não acreditava que eu ia chegar até onde eu cheguei. Pois é. Né? Então, assim... E olha aí, já recebeu uma promoção. Pois é. E besteira, né? Porque nós mesmos duvidamos dos nossos potenciais. E tem muito caminho pela frente ainda. Com certeza. Exato. Então, assim, mostrei pra família, sou orgulho da família, todo mundo fala, né? Tem aquela família muito protetora. Minha mãe, minhas tias. Ai, você tá na estrada de novo, minha filha? Você tá dirigindo de novo? Você não sai dessa rodovia? Tô pro mundo, tô conquistando meus ideais, já passei por 6 cidades, cada hora eu conheço uma cidade nova, conheço pessoas novas e tô buscando meu crescimento profissional. Então, não tenham medo. Quem é do interior aí, não tenha medo de sair do interior. Vamos buscar, vamos correr atrás.
E vamos viver esse mundo aí e engrenar na construção civil. Tá certo. Isabela, obrigada. Tainara, Eu que muito agradeço. obrigada. Parabéns pela trajetória Obrigada. e sucesso para vocês. Muito obrigada. Viu? Esse foi mais um episódio do Mulheres à Obra, do IncorporaCast. Eu vejo vocês no próximo episódio. IncorporaCast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.